Desde os tempos mais antigos da humanidade, uma história atravessa gerações, civilizações e escrituras sagradas. A história do Leviatã, a criatura colossal que habitaria as profundezas do oceano. Muito mais do que um simples monstro marinho, o Leviatã é descrito nas antigas escrituras como um ser tão poderoso que nenhum homem poderia enfrentá-lo. Seu nome ecoa em textos sagrados, tradições antigas e relatos misteriosos que continuam intrigando estudiosos, teólogos e pesquisadores até hoje. Uma das descrições mais impressionantes dessa criatura aparece no livro de Jó, um dos textos mais antigos e enigmáticos da Bíblia. Nesse livro, Deus descreve o Leviatã ao próprio Jó para demonstrar a grandeza da criação divina e a limitação do ser humano diante das forças da natureza. O texto apresenta o Leviatã como uma criatura marinha gigantesca, coberta por escamas impenetráveis, com dentes terríveis e uma força que nenhum ser humano poderia dominar. A narrativa diz que quando ele se levanta do mar, os poderosos ficam com medo, e quando ele se move, as águas se agitam como se o próprio oceano estivesse em guerra. O relato bíblico é tão detalhado que muitos leitores ao longo dos séculos se perguntaram se o Leviatã poderia ter sido uma criatura real. O texto descreve seu corpo como coberto por escudos naturais, tão bem unidos que nem o ar poderia passar entre eles. Suas narinas soltariam fumaça como se fosse um forno aceso, e de sua boca sairiam chamas ou faíscas. Sua respiração faria o mar ferver, e seu rastro deixaria o oceano espumando atrás dele. Essas imagens poderosas fizeram com que alguns interpretassem o Leviatã como um dragão marinho, enquanto outros acreditam que ele representa algo ainda maior, uma força primordial criada por Deus. A Bíblia deixa claro que o Leviatã não é apenas um animal comum. No próprio diálogo divino do livro de Jó, Deus pergunta se algum homem seria capaz de capturá-lo com anzol ou dominá-lo com corda. A resposta implícita é não. A criatura foi criada com um poder tão grande que somente o próprio Criador poderia controlá-la. Essa descrição transformou o Leviatã em um símbolo daquilo que está além do domínio humano, menos algo antigo, gigantesco e quase impossível de compreender. Mas o mistério não termina aí. Em outro texto bíblico importante, o livro de Isaías, o Leviatã aparece novamente, mas desta vez dentro de uma profecia sobre o fim dos tempos. O texto afirma que no dia do julgamento final, Deus castigará o Leviatã descrito como é serpentivalos, e a serpente tortuosa, e destruirá o grande monstro que está no mar. Essa passagem intrigou muitos estudiosos, pois sugere que o Leviatã não seria apenas uma criatura física, mas também um símbolo do caos que Deus destruirá para restaurar a ordem no universo. Ao longo dos séculos, teólogos passaram a interpretar o Leviatã como a representação do caos primordial. Antes da criação organizada do mundo, muitos povos antigos acreditavam que existia um oceano infinito de desordem. Nas tradições do antigo Oriente Médio, criaturas marinhas gigantes simbolizavam essas forças caóticas. O Leviatã, portanto, poderia representar esse poder primordial que Deus venceu ao criar o universo. Essa ideia de uma batalha divina contra o caos aparece em várias culturas antigas. Civilizações da Mesopotâmia, por exemplo, falavam de deuses lutando contra monstros marinhos gigantes para estabelecer a ordem do mundo. O Leviatã, dentro da tradição bíblica, pode ser visto como a versão hebraica desse conceito antigo, mas com uma diferença fundamental. Em vez de vários deuses lutando entre si, a Bíblia apresenta um único Deus soberano que domina completamente o caos. Mesmo assim, algumas tradições judaicas antigas desenvolveram histórias ainda mais fascinantes sobre essa criatura. Em certos textos rabínicos e escritos antigos, disse que Deus criou 2 leviatãs no início do mundo, um macho e uma fêmea. Segundo essas histórias, se ambos se reproduzissem, suas descendências seriam tão numerosas e gigantescas que consumiriam todos os mares da terra. Para evitar isso, Deus teria destruído um deles e preservado apenas um Leviatã, que permaneceria nas profundezas do oceano até o fim dos tempos. Algumas dessas tradições também dizem que, no futuro,
Quando chegar o grande banquete dos justos após o julgamento final, o Leviatã será derrotado, e sua carne será servida como alimento simbólico para os fiéis. Essa narrativa aparece em várias tradições judaicas antigas e demonstra como a criatura foi integrada ao imaginário religioso, como parte de um plano cósmico muito maior. Mas o Leviatã não é a única criatura gigante mencionada nessas tradições. Muitas vezes ele aparece ligado a outro ser colossal chamado Behemoth, que seria uma criatura gigantesca da Terra. Enquanto o Leviatã domina os mares, o Behemoth representaria o poder indomável da terra firme. Juntos, esses dois seres simbolizariam as forças mais poderosas da criação, mostrando que o mundo contém criaturas que estão muito além da capacidade humana de controlar. A presença dessas criaturas gigantes nas escrituras levou muitos pesquisadores a buscar explicações históricas e naturais. Alguns sugerem que os antigos autores bíblicos poderiam ter se inspirado em animais gigantes, conhecidos na antiguidade, como crocodilos enormes ou baleias. Outros acreditam que a descrição poderia ter sido inspirada por fósseis de criaturas pré-históricas encontrados ocasionalmente por povos antigos, como ossos gigantes de répteis marinhos. Ainda assim, muitos estudiosos defendem que o Leviatã é principalmente uma figura simbólica. Nesse caso, ele representaria o medo humano diante da vastidão do oceano. Para os povos antigos, o mar era um lugar cheio de perigos, mistérios e forças desconhecidas. Tempestades violentas, ondas gigantes e criaturas desconhecidas tornavam o oceano um símbolo perfeito do caos. Mesmo hoje, apesar de toda a tecnologia moderna, apenas uma pequena parte dos oceanos foi explorada completamente. Existem regiões profundas onde a luz do sol nunca chega e onde criaturas estranhas continuam sendo descobertas. Isso faz com que a ideia de monstros marinhos gigantes ainda fascine a imaginação humana. O Leviatã, portanto, permanece como um dos símbolos mais poderosos do mistério do mar. Ele aparece nas páginas antigas do livro de Jó como uma criatura impossível de dominar. Surge novamente nas profecias do livro de Isaías como parte do julgamento final e atravessa tradições judaicas e histórias antigas como um dos maiores monstros já imaginados. Se ele foi uma criatura real que inspirou os antigos escritores, ou apenas um símbolo das forças caóticas do universo, talvez nunca saberemos com certeza. O que é certo é que por milhares de anos o nome Leviatã continuou ecoando na história humana como um lembrete de que existem mistérios no mundo que ainda estão além da compreensão humana. E talvez nas profundezas mais escuras do oceano, onde nenhuma luz jamais chegou, os segredos que deram origem a essa lenda ainda estejam escondidos, aguardando o momento em que alguém finalmente descubra o que realmente se esconde sob as águas do mundo.